Agora vamos fazer o seguinte, vamos conversar sobre beleza? Não esquece, tem dúvida, já manda mensagem. Diz uma coisa, você costuma observar a sua pele com atenção? Pintas e verrugas fazem parte do nosso corpo. Algumas estão ali há anos, outras aparecem com o tempo. E a gente quase que nem percebe, não é, Gabi? É verdade, mas a pele muda ao longo da vida e com ela também podem surgir novas marcas. E aí vem a pergunta, será que a gente sabe diferenciar uma pinta de uma verruga? E quando uma alteração merece ser olhada assim com mais cuidado? Então vamos conversar sobre o assunto? Quem nos esclarece as dúvidas é a dermatologista Beatriz Pardi. Seja muito bem-vinda. Olá, só mulheres lindas hoje, só hein? Só mulheres maravilhosas. Seja bem-vinda. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, você? Fique à vontade, tudo bem. Doutora, quando a gente vai envelhecendo, eu acho que é natural a gente ver algumas manchinhas e marquinhas diferentes. Mas a gente também já nasce com algumas pintas, não é? Isso é normal? Por que isso acontece? Oi, tudo bem, gente? Prazer. As pintas são lesões na nossa pele, são lesões benignas na maior parte das vezes. São lesões derivadas de células que produzem a nossa melanina. A gente tem vários tipos de pintinhas, né? As congênitas que nascem, né? Desde quando a gente nasce, e as adquiridas que vão surgindo ao longo da vida. É bem comum elas irem aparecendo, principalmente na infância e na adolescência. Mas quando a gente percebe uma pinta nova na idade adulta, né? Ou quando uma pinta que já existia ali começa a mudar, aí sim a gente precisa prestar atenção. Uhum. E a pinta, ela pode ser genética? Porque às vezes a gente tem, assim, a mãe e filho que tem uma pinta no mesmo lugar, muito parecida. É uma coisa do destino ou é porque é genético mesmo? Sim, a gente tem componente genético, né? Tanto nas pintas benignas, né? Nos nevos benignos, e também temos alterações genéticas no melanoma, por exemplo, que é um tipo de câncer de pele agressivo, né? Perigoso aí que temos no nosso universo da dermatologia. Uhum. Doutora, a gente geralmente fica pensando assim, a pinta mexeu o lugar, né? Que você fica olhando, parece que ela estava aqui, agora ela não está mais. Será que eu tenho que me preocupar? Ou, de repente, a pinta está com algum relevo? O que a gente deve se atentar? Então, hoje a gente tem, né, como meio de ferramentas mesmo para ensinar, para educar os pacientes em casa, justamente algumas regrinhas, né, um mnemônico até que chama ABCDE, né, que o A diz respeito à simetria, então ficar bastante atento no formato da lesão, se os eixos são simétricos ou se ela é muito diferente. O B de bordas, então bordas irregulares, mal definidas. C, quando tem mais de uma cor, então algumas tonalidades de marrom, mas pode ter preto, vermelho, até um pouco azulado. Isso também a gente tem que prestar atenção. O diâmetro acima de 6 milímetros e o E, que hoje a gente dá muita atenção. Por quê? Porque é justamente a evolução, né, que conta bastante, que pra gente é muito importante o paciente mesmo declarar e perceber e procurar ajuda. Então, quando ela muda de formato, quando ela muda de cor, quando aumenta o tamanho, ou, por exemplo, quando começa a sangrar, né, formar uma casquinha diferente, né, uma lesãozinha que não cicatriza. Então, tudo isso são sinais de alerta. Uhum. A gente até tem ali, né, doutora? É isso? Alguns tipos. Sim, sim. Então, no geral, as lesõezinhas de cima, né, a gente vê que são lesõezinhas simétricas, tem um formato simétrico. As cores, né, no máximo ali 2 tonalidades de marrom. Elas podem ter várias cores, na verdade, um marrom mais claro, mais escuro, mas na lesão em si são mais homogêneas, né? Uma borda bem definida. Já essas de baixo, vemos que tem uma assimetria de formato, então um lado da lesão não é igual ao outro lado. Muitas vezes um rosado com um castanho, às vezes até áreas esbranquiçadas. Então, tudo isso é um sinal de alerta para o dermatologista. Uhum. E, doutora, qual que é a diferença da verruga para a pinta? Então, são lesões, na verdade, bem diferentes. É que tanto a verruga quanto a pinta são termos mais populares mesmo. A verruga
É uma lesão infecciosa, uma lesão benigna também, mas infecciosa, causada pelo papilomavírus humano, né? Então, é bem comum, principalmente na infância, ali na adolescência, pode pegar o contato direto com outras pessoas ou mesmo espalhar para outras regiões do corpo. Já as pintinhas não. As pintas são os nevos, né, melanocíticos, e são derivados de células da pele. Então, são lesões diferentes. O que acontece é que existem alguns cânceres de pele, existem outras lesões de pele que parecem verrugas, né? Que nem sempre são as verrugas virais, mas popularmente o paciente acaba referindo como verruga. Boa. A gente tem perguntinhas e daqui a pouco também eu vou fazer aquelas perguntas caseiras, porque principalmente de verruga, muita gente tem aquele jeito de tirar, queimar, enfim. Nossa, né? pior. Mas vamos lá. Vamos ver a perguntinha. Coloca pra gente, diretora. Da Amanda. Olá, meninas. Eu gostaria de saber se essa pinta merece algum tipo de atenção. Quando meu filho nasceu, ela era um pouco menor. Conforme ele foi crescendo, ela foi mudando e até o momento ela tem se estabilizado. É normal? No geral, as pintas, né, os nevos melanocíticos, eles podem apresentar esse crescimento mesmo durante a infância e adolescência, porque nosso corpo cresce, né, nossa superfície cresce, então eles podem apresentar essa alteração de tamanho. O que é para se estabilizar na adolescência, né, não é para continuar ali aumentando e também não é, a gente não espera uma mudança tanto no formato ou na coloração. Então, no geral, as mães ficam preocupadas mesmo, elas acabam indo no dermatologista, pelo menos na infância, para o dermatologista avaliar, fazer a dermatoscopia e seguir anualmente, né, e observando em casa mesmo. Mas aqui, então, seria normal essa pintinha? Isso. Não dá, né, para a gente dar um diagnóstico sem fazer o exame dermatoscópico, mas tem características de uma lesão benigna, provavelmente congênita mesmo. Legal, temos mais uma pergunta para você, a Kátia. Boa tarde, meu nome é Cristina. Eu tenho esse sinal, não sinto dor nenhuma dor, né? O que pode ser? Uma lesão, né, pigmentada, então nem toda lesão pigmentada é uma pinta. Então, temos queratoses seborreicas, que são pigmentadas. Temos alguns tipos de câncer de pele também, que são mais pigmentados, tá? Nem sempre a lesão pigmentada vai ser a pintinha. Por isso é importante mesmo fazer o autoexame e, por exemplo, ela é grande, né? Ela tem mais de 6 milímetros, então já seria ali um motivo para procurar um dermatologista, avaliar, ver na dermatoscopia, para definir um diagnóstico mesmo. O dermatologista vendo as alterações, né, as estruturas da pinta, né, da lesãozinha, ele consegue definir se é uma lesão benigna mesmo, se tem suspeita, precisa acompanhar ou se precisa retirar. Em relação às verrugas, doutora, vai aquelas perguntinhas caseiras. Muita gente fica com aquele desespero de querer tirar. Sim. Eu já vi muita gente passando faca, tesoura, Nossa. queimando. Quais são os perigos e o que a gente deve fazer, né? E aquela coisa, vai passar para outra pessoa, como você falou ali. O que a gente tem que ficar atento? Exato. Então, é muito comum esse tipo, né, de circunstância, mas o que a gente tem que prestar bastante atenção é porque, primeiro, essa lesão não tem um diagnóstico do dermatologista. Então, você está retirando uma lesão, né, que pode ser que ela precisava ser retirada, mandada para uma análise, né? Às vezes era uma lesão suspeita e você retirou ela. Então, primeiro é o diagnóstico, que é o ideal por um médico dermatologista. Segundo, fazer essas maluquices em casa, então você pode contrair uma infecção, né? Porque são retiradas de forma leiga, né? Sem a limpeza ali, a antisepsia adequada. Então pode haver infecção, sangramento, formação de cicatrizes, muitas vezes, né? Uma cicatriz pior do que se a gente tivesse tirado no consultório, tivesse cauterizado, feito algum tratamento mais conservador. Doutora, você comentou, né, da importância de avaliar a pinta em consultório. Existe um momento da vida que seja melhor a gente ir no dermatologista para ver isso, ou é melhor de tempo em tempo, porque vai que surge uma pinta em um lugar que a gente não consiga ver tanto nas costas, né? Sim. Então, no geral, mesmo a Sociedade Brasileira de Dermatologia,
nós dermatologistas orientamos o exame anual, né? Então, o ideal é que os pacientes se direcionem a um médico, um dermatologista, anualmente para avaliar todas as lesões, fazer a dermatoscopia, né? Ver muitas vezes a evolução das pintinhas, né? Porque muitas vezes a gente vê que é um filme mesmo, não é só uma fotografia, né? Os nevos, as pintinhas, a gente precisa ir avaliando anualmente para ver essa evolução. Então, no geral, na idade adulta, né, a gente indica os pacientes acompanharem anualmente. E na infância, na adolescência, se perceber algum desses sinais de alarme, né, uma pintinha maior congênita que queira acompanhar, também é orientado. Quando a gente vai envelhecendo, a nossa pele vai ficando mais fina, né, doutora? Sim. E dependendo da quantidade de sol que se toma, a gente consegue reparar no braço, por exemplo, algumas manchinhas branquinhas. A gente tem que ter atenção a isso? Sim, então eu sempre falo, né, mesmo no consultório, essas lesõezinhas branquinhas que geralmente, né, assim, pelo que você fala, a leucodermia gotata, então a gente sabe, o sol, ele é extremamente tóxico, né, ele vai causar dano ali no DNA da nossa pele. Ele pode causar tanto as manchinhas escurinhas, que também muitas pessoas têm, quanto as branquinhas, né? Então, são lesões, assim, é difícil de tirar, né, então acaba ficando um resultado ali inestético, muitas pessoas se incomodam, querem, né, precisam depois acompanhar, fazer laser, mas são lesões, assim, que precisam ser acompanhadas, porque tanto essas manchinhas, elas podem, né, a gente tem câncer de pele, que é de pinta de manchinha nova, mas a gente tem de pinta pré-existente também, então precisa sempre ficar de olho. Doutora, tem mais pergunta para você. Vamos lá. A Lúcia, boa tarde, minha mãe tem 87 anos, o rosto dela tá cheio de mancha escura e cheio de verrugas. Gostaria de saber o que devo fazer. E no dermatologista, né? A idade dela, provavelmente ela já teve uma exposição bem crônica, então a gente vê algumas alterações, além das manchas, né, dessas lesões pigmentadas, a gente vê um fotodano mesmo, um dano da pele muito importante. Então, precisa passar mesmo pela avaliação do dermatologista, fazer a dermatoscopia, seguir anualmente, porque com essa exposição crônica provável dessa paciente, pode ser que tenha, né, algum tipo de câncer de pele ou alguma lesãozinha pré-maligna que a gente precisa acompanhar, às vezes retirar, tratar. E geralmente, doutora, essa parte, né, que a gente está vendo ali dos detalhes da pele é de sol? Sim, é de sol. Isso chama, né, elastose. Então, o sol, ele, além de causar as manchinhas, além de queimar, né, óbvio, bronzear, ele vai fazendo o quê? Degradando colágeno, elastina, então ele vai dando um envelhecimento acelerado na nossa pele. Por isso que o dermatologista sempre bate na tecla do protetor solar, porque além de prevenir o câncer de pele, também previne envelhecimento precoce, essas alterações aí que estamos vendo na foto. Sim. Doutora, a nossa produção fez aqui, eu vou pedir para os meninos mostrarem pra gente, uma forma lúdica da gente identificar pintas, verrugas, câncer, enfim. Você consegue explicar pra gente? Ali, olha, a gente tá vendo alguns pontinhos verdes, pequenininhos, no corpo. Aquilo ali seria o quê? Pelas características, né, que a gente vê, então parecem lesões arredondadas, pequenas, então milimétricas ali, uns 2, 3 milímetros, simétricas, de uma coloração só, né? Essas características sugerem lesões benignas, tá? Então, a gente tem, como eu falei, as lesões pigmentadas nem sempre vão ser nevos, mas podem ser acrocórdons, queratoses e tem característica de lesão benigna. Legal. Depois no rosto ali, da nossa manequim, do nosso exemplo, temos uma pinta uma pinta diferente, grande, uma estrutura né? diferente, Uma estrutura né? diferente. Ela é maior. O que a gente consegue avaliar? Nesse tipo de pinta, principalmente nessa região, né, do rosto, né, que tem bastante exposição solar, então a gente merece um pouco mais de atenção, por quê? Então, parece uma pinta com uma superfície mais
rosada, mais perolada, muitas vezes consegue, né, não aqui na imagem, mas muitas vezes consegue até ver os vasinhos em cima na superfície da lesão, uma lesão que provavelmente sangra com uma facilidade, com um pequeno trauma, então essa merece atenção sim e avaliação do dermato. E como que a gente pode falar em relação ao câncer de pele, doutora? Existem tipos, quais são? Sim, existem, né, temos vários tipos de câncer de pele, mas os 3 principais são o carcinoma basocelular, que é o câncer mais comum da pele que temos, né, diretamente relacionado à exposição crônica do sol. O carcinoma espinocelular, também relacionado com a exposição crônica do sol. Geralmente, o basocelular, ele tem uma superfície igual aquele ali, um pouquinho mais perolado, mais rosado. A gente vê muitas vezes esses vasinhos ao redor. Já o carcinoma espinocelular, muitas vezes confundido com verruga. Por quê? Porque ele pode ter uma crosta, uma ulceração central, ele tem muitas vezes esse aspecto mais verrucoso mesmo, mais áspero. Então, faz diagnóstico diferencial com as verrugas, tá? E o melanoma, que é o mais agressivo, né, o mais perigoso, são geralmente lesões pigmentadas mesmo, como aquelas da primeira foto. Sim. Então, lesões assimétricas, geralmente grandes, né? Mas nem sempre, tá? Com mais de uma cor, bastante assimetria, bastante heterogeneidade ali no formato e nas cores. A gente tem até ali para mostrar o último exemplo, que seria também essa pinta que não tem um formato, né, muito correto, maior, daí precisa de atenção, né? Sim, essa com certeza, o diagnóstico precoce salva a vida, né? O melanoma é um câncer extremamente agressivo, perigoso, então precisa ter bastante cuidado, precisa o paciente fazer o autoexame em casa. Algum desses sinais que a gente conversou, então procurar o profissional, né, o especialista, porque a detecção precoce, ela é muito importante para esse paciente. Que existe um tratamento, né, doutora? Existe um tratamento, se precoce, né, a gente tem uma cura muito melhor. Com certeza. Obrigada, seja sempre bem-vinda. Foi maravilhosa. Muito obrigada, doutora. Como você viu, muitas perguntas chegaram para você. Então, se você aí de casa continuar com dúvidas, pode falar com a doutora direto no contato que vocês estão vendo aí na tela. Boa. Um beijo para você. Muito obrigada. Um beijo.